A história das farinhas no Brasil está profundamente ligada à cultura alimentar indígena e à colonização portuguesa. As farinhas, especialmente a de mandioca e a de trigo, desempenharam um papel essencial na alimentação dos brasileiros ao longo dos séculos. Muito antes da chegada dos colonizadores europeus, os povos indígenas já produziam farinha de mandioca, um alimento básico de sua dieta. Eles dominavam técnicas de cultivo e processamento da mandioca brava, que precisa ser desintoxicada antes do consumo. O processo tradicional incluía a trituração, prensagem para retirar o líquido tóxico, o tucupi, e a torrefação em grandes tachos, resultando na farinha seca e crocante. A farinha de mandioca logo se tornou um dos principais alimentos dos colonizadores e escravizados africanos. Durante o período colonial, a farinha de mandioca substituiu o trigo importado de Portugal, tornando-se a base alimentar da população. Os portugueses trouxeram o trigo para o Brasil, mas o cultivo não prosperou nas regiões tropicais. Durante o período colonial, a farinha de trigo era um produto caro e de difícil acesso, sendo importada de Portugal e mais consumida pelas elites. A produção nacional de trigo só começou a ganhar força no sul do Brasil, onde o clima era mais favorável ao cultivo. No século XIX, imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães, impulsionaram o cultivo do trigo e a produção de pães e massas. Porém, até hoje, o Brasil importa uma grande parte da farinha de trigo que consome. Além da farinha de mandioca e trigo, outras farinhas ganharam importância na culinária brasileira ao longo dos séculos. Farinha de milho, introduzida pelos indígenas e amplamente utilizada na produção de cuscuz, broas e polentas. Farinha de arroz é mais comum em dietas sem glúten e na culinária de algumas regiões. Farinha de tapioca, derivada da mandioca, é usada para fazer beiju e a popular tapioca nordestina. Farinha de castanhas e outras sementes são cada vez mais utilizadas na gastronomia e na alimentação saudável. A farinha de mandioca se tornou um símbolo da identidade brasileira, especialmente no Norte e Nordeste. Pratos como pirão, farofa e beiju fazem parte do dia a dia no Norte e Nordeste. No Sul, a farinha de trigo tem maior destaque, influenciada pela imigração europeia. Hoje, o Brasil é um grande produtor e consumidor de diversos tipos de farinhas, equilibrando tradições indígenas, coloniais e influências contemporâneas.